Oi gente, eu sou o Danimes mais uma vez fazendo um vídeo e dessa vez o vídeo que eu tenho pra vocês é sobre Fullmetal Alchemist. Mas eu vou fazer um vídeo diferente, vai ser um parâmetro. Eu vou analisar o Fullmetal Alchemist clássico e o Brotherhood em suas duas primeiras temporadas. Cidê, por que você analisa tudo? Primeiro porque depois que eu analisar os elementos que eu vou falar agora, não precisará analisar as outras temporadas. E se precisar, vocês podem deixar nos comentários. Mas eu acho que isso aqui já vai dar pra mostrar quais são as diferenças e quais são as abordagens melhores em cada anime. Ou seja, o que o Brotherhood tem de melhor e o que o Fullmetal Alchemist clássico tem de melhor. Então, aqui eu irei fazer um parênteses sobre a obra e falarei sobre as duas conjunturas, os dois animes em questão. Primeiramente, irei alertar que esse vídeo não tem o intuito de fazer parâmetro com o mangá. Ele, na verdade, tem o intuito de ser uma análise comparativa sobre os dois animes que se originaram do mangá, cada um em seu tempo. Então eu ressalto, esse vídeo não tem o intuito de compará-los com o parâmetro do mangá, se é ou não mais fiel, isso não interessa. Os pontos abordados serão história, atmosfera, personagens, cenas de ação, animação e trilha sonora. Trilha sonora eu vou cortar porque fica difícil falar sobre a trilha sonora porque eu já sou muito acostumado com a trilha sonora do clássico, então pode ser uma opinião tanto quanto tendenciosa. Então provavelmente eu vou pular a trilha sonora e vou falar apenas da história, atmosfera, personagens e yara. Primeiramente, uma das diferenças notórias, analisando o período de temporadas, porque se você for na maioria dos sites, o clássico não tem divisão de temporadas, então a divisão está mais associada à abertura. No ponto que a abertura muda, eu a considero uma temporada diferente. Entenderam como é que eu vou abordar? Isso acontece também no Brotherhood. Se pesquisarem, o Brotherhood não tem divisão apenas de abertura, e se você assistir no Netflix, porque lançou no Netflix também o Brotherhood, você usar o parâmetro de separação de episódios do Netflix, basicamente, se eu não me engano, ele vai parar no episódio 13, e a partir do episódio 15 que a abertura muda. Só que todos esses dois métodos não são tão confiáveis, até porque existem animes que mudam de abertura ainda na primeira temporada, por exemplo, Sword Art. Então fica complicado, mas acho que a questão das aberturas dá pra fazer um ponto de partida mais correto. Então vamos lá. Primeiramente vamos pra história. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu espero que vocês gostem. Vamos lá. História. O clássico e o Brotherhood tem uma mudança muito grande se vocês verem os primeiros 13 a 14 episódios, que eu considero a primeira temporada de cada um. E por isso que eu vou analisar, porque já vai dar um parâmetro bom para vocês saberem qual é a grande diferença entre os dois. E caso vocês queiram assistir, dá para perceber qual que vocês vão procurar, qual que vai ser melhor para vocês assistirem. Primeiramente, os acontecimentos, cronologicamente falando, no clássico ficam mais embaralhados. Por exemplo, o primeiro episódio se passa em Liori, ou seja, naquela cidade do Padre Cornélio lá, enquanto no Brotherhood é no terceiro. Aí quem que assistiu pode pensar, o Brotherhood é mais demorado então, né? Não. Fato é que tem mais episódios, mas o clássico só nessa primeira temporada é um tanto quanto confuso para quem não conhece a história, pois eles estão na cidade de Liori e depois da cidade de Liori começa a contar a história da mãe deles no episódio 3 e a partir daí eles começam a contar a história dos dois irmãos. Aí vai a história deles viajando e passando por um teste no trem, e no caso esse teste no trem não tem no Brotherhood. Depois eles lá fazendo os treinamentos para passar como alquimistas federais e logo após aparecem eles em missões que eu diria até bem fillers, porque elas são bem mais voltadas para o humor e que não acrescentam nada na história. Só que nesse negócio de testes, de histórias que acontecem que não acrescentam tanto na história, embora eu não considere descartáveis porque elas ligam algo para outra missão e tal, pelo menos no Fullmetal Alchemist clássico, só isso já vai dar mais ou menos uns 8 episódios. Para entrar no negócio do Marco é lá para o episódio 12 e 13, para as pesquisas do Marco, para vocês verem, né? E no Brotherhood? Pois bem, no Brotherhood eles explicam as coisas de maneira menos embaralhada, deixando um pouco mais nítido o que é antes e o que é depois, eliminando muitas missões que acontecem no clássico, fazendo as coisas de maneira mais sucinta. Liori durará 2 episódios no clássico, no Brotherhood é só 1. E é um estilo bem dinâmico, porque explica, é claro, com menos detalhes, mas toda a história fica bem colocada. Os acontecimentos do clássico são mais coligados, no sentido que uma missão gere a procura do Marco, e ademais, as pessoas geralmente assistem o clássico depois do Brotherhood, ou antes o mangá. Então meio que parte do princípio que você conheça a história. Mas mesmo se não conhecer, o Brotherhood aborda a história de uma maneira mais rápida e dinâmica que o clássico. Só para vocês terem uma ideia, o episódio 13 e 14 do clássico, eles começam a falar sobre o Marco e procurar sobre ele. No episódio 13 e 14 do Brotherhood, eles já estavam lutando com Ganância, o homúnculo, que mais ou menos corresponderia à terceira temporada do clássico. Aquele negócio de mostrar o treinamento deles com a mulher lá, no clássico, é mais pro episódio 26 e 25 clássico. No Brotherhood, lá pro episódio 12, como um todo, as diferenças na história só nessas primeiras partes são gritantes.
não no rumo dela. Os acontecimentos são de certa forma semelhantes, mas a ordem é algo bem diferente e é mais rápido, e é mais fácil de se entender no Brotherhood. Então basicamente, se vocês assistirem e darem uma olhada na história do Brotherhood, vocês vão entender o anime de uma maneira bem melhor. Já a atmosfera, nessa, a diferença está mais como funciona, não o ritmo, mas como a temporada é conduzida e com que lastros. A do clássico, ele apresenta uma alternância de carga dramática com humor, feita de maneira excelente, muito bem feita. Ela transmite os sentimentos de tristeza de uma maneira tão forte. Inclusive, recomendo muitíssimo que assistam dublado, porque os momentos de humor também são bons. No Brotherhood, eles transmitem também sentimentos de tristeza, só que toda a adaptação do Brotherhood é bem mais voltada para o lado cômico, se comparado com o clássico. Então tem vários momentos de humor exagerados e sem motivos na cena, que ficariam melhor de maneira neutra. Um exemplo bem fácil, quando o Ed está com a Rose lá na igreja, quando ela estava rezando. Os dois Edwards do clássico e do Brotherhood meio que desmistificam a fé da Rose. Só que no Brotherhood a cena foi conduzida só com humor, enquanto o momento que estava mais sério no clássico foi muito melhor para a situação. O Edward do clássico queria alertá-la, claro que ele satirizou ela pra caralho, mas não era o seu objetivo humilhar a crença dela, embora ele tenha feito de certa forma, e acredito que ele mostrou de certa forma arrogância. No Brotherhood, a cena perde totalmente o sentido. O Al estava do lado, o Ed fazia piadas idiotas e sem sentido algum, zoando a fé dela. Então isso entra até numa questão de personagens, porque como um todo o Edward se demonstra mais infantil no Brotherhood. Claro, isso se deve também como a atmosfera é conduzida e como ela vai para o lado da descontração. É óbvio que aconteceria com o personagem. Volto a repetir, não estou insinuando que o Brotherhood é só palhaçada, muito longe disso. Só que eles exploram mais o humor que já estava bem administrado no clássico e deveria manter essa base. Há exageros no humor, em minha opinião, mas não significa que eles não trabalhem com o drama. Mas as cenas do clássico são mais impactantes, são mais fortes, passam o momento de maneira mais realística, passam um sentimento mais daquela cena que estava acontecendo, entendem? Então, querendo ou não, o clássico transmite um sentimento maior de tristeza, de raiva, de rancor, de impacto na cena do que o Brotherhood. Vamos aos personagens. Então, também tem pontos parecidos. Eu dei o exemplo do Ed aqui, mas os problemas do Brotherhood estão mais relacionados a como os personagens são ligados, ou seja, quanto você consegue se ligar com o personagem. O que eu quero dizer com isso? No clássico, você percebe que pelo fato de ter episódios de missões alternativas e que não existem na nova adaptação, você acaba criando um laço muito maior com os personagens, devido ao vínculo estabelecido com o personagem em questão de mais cenas que ele aparece, mais foco em certas coisas, mais episódios, para ele estabelecer um vínculo com os outros personagens e, como consequência, você estabelecer um vínculo com ele. Se eu colocar duas pessoas, uma que viu o clássico e a outra que viu o Brotherhood, perguntar a ela o que acha do personagem Hughes, claramente a pessoa que viu o clássico vai ter uma ligação maior com o Hughes do que quem viu o Brotherhood. E digo mais, uma das maiores coisas que me fizeram gostar tanto do Hughes foi a segunda temporada, no clássico, mas principalmente toda a ligação que ele tinha com os outros personagens e as aparições dele do começo até o fim. Outro exemplo muito fácil são os caras que trabalham com Roy Mustang, que na primeira temporada do clássico aparecem todos eles. No Brotherhood, a que parece mais é a Risa. Tirando ela, os outros personagens não aparecem na primeira temporada. Se apareceram em 2 cenas, sabe? Pouca coisa. Cenas de ação. Bom, as cenas de ação foram obviamente mais exploradas no Brotherhood do que no clássico. O clássico inteiro, um dos maiores questionamentos foi o fato que as lutas poderiam durar mais ou ser mais movimentadas do que estavam. As lutas do Brotherhood são muito boas, então até pelo que vi, acredito que elas estejam sendo bem aproveitadas também devido ao recurso de animação, né? Um tempo fica mais fluido, os recursos de animação são melhores e tal. Então já dá pra gente ir direto pra animação e falar da animação. Pois bem, o traço do clássico é bem melhor do que o do Brotherhood. Isso não tem questionamento. Ele tem uma qualidade muito boa em detalhes, enquanto no Brotherhood a animação ela é bem fluida e os movimentos ficam muito bons. Porém, a qualidade de animação em detalhes dos personagens é um pouco fraca. Os animes lá dos anos 90 e até de 2000, eles tinham aquele negócio de economia de animação. Então a cena se repetia tanto que ela parecia ser feita muito bem. Por quê? Porque eles só fizeram uma vez a cena. E aí, enquanto uma pessoa falava, a cara dela ia se distanciando com a câmera. Então, é uma economização de animação e fica bem feita porque basicamente você está economizando e você fez com detalhes. Foram feitas muito bem a maioria delas, só que muitas você via que a cena se repetia. Então isso é um fator a ser atribuído ao clássico. Só que como um todo, a cor dos personagens, os detalhes, o sangue, até então o clássico se mostrou superior. Colabora com a atmosfera, porque as cenas, por exemplo, do Ed perdendo a perna, no clássico fica de uma maneira, no Brotherhood fica de outra.
No clássico parece muito mais impactante, muito mais forte a cena do que no Brotherhood. É complicado falar da trilha sonora porque eu fico meio que com medo de ser tendencioso, porque o FMA clássico já estão tão na nossa memória, há uma predisposição pra gente gostar mais da trilha sonora como um todo. Algumas músicas do Brotherhood são excelentes também, a primeira abertura é foda, mas não me façam escolher entre uma ou a outra, porque é difícil. A abertura do Brotherhood até assusta porque parece que tem muito spoiler, não explícitos, mas com alguns personagens, porque eles partem de uma adaptação que a maioria já assistiu, só que depois de conhecer o clássico ou o mangá. As duas aberturas são excelentes. É claro que eu gosto mais da abertura do clássico porque ela é muito nostálgica pra mim. Mas de qualquer forma, as duas aberturas são excelentes. E em questão de animação, é óbvio que a abertura do Brotherhood é melhor. Pois bem, qual é a vantagem para alguém conhecer o Fullmetal pelo clássico ou pelo Brotherhood? Quais deles seria melhor? Pelo que vocês acompanharam do que eu falei da primeira temporada, cada um tem um ponto que aproveita melhor. O drama e a emoção do clássico, se comparado à primeira temporada, é maior. A história do clássico é mais embolada, então Brotherhood é melhor nesse ponto. Só que você consegue se localizar na história bem mais rápido e tudo é contado de maneira concisa e sem ser tão corrido assim. Só que isso atrapalha outro ponto, que é a ligação entre os personagens. O vínculo que você faz com o personagem, quando no clássico um personagem morreu no final lá da segunda temporada, no Brotherhood morreu no episódio 10. As lutas até então se demonstram melhores no Brotherhood, explorando mais. Só que, como eu falei, comparando as duas primeiras temporadas, ou seja, as primeiras temporadas de cada um, dá pra se perceber que a maioria das coisas irá ser mantida. Todos os pontos serão parecidos. A diferença é que o desenrolar do clássico demora mais, e se eu comparar nas próximas temporadas em história, o clássico vai estar ainda na primeira temporada do Brotherhood. Por isso que é bom fazer só das duas primeiras temporadas, que já dá pra perceber qual é a grande diferença entre os dois animes. Por isso, foi bom fazer o vídeo assim, porque esses pontos de animação, cenas de ação, trilha sonora e personagens já foram bem definidos e não vão mudar. A seguir, na questão da história, provavelmente o Brotherhood é superior porque, pelo que o pessoal diz, ele segue o mangá e o clássico fica perdido. Bom galera, esse foi o meu vídeo falando sobre Fullmetal Alchemist, tanto o Brotherhood quanto o clássico. Deu pra vocês verem mais ou menos a diferença entre os dois. Eu recomendo que vocês assistam os dois. Claro que, pelo que eu falei aqui, dá pra você ver que a tendência é você assistir o Brotherhood porque ele é mais rápido, ele é mais conciso, ele consegue trabalhar bem sem embaralhar. Só que o Fullmetal Alchemist clássico ele consegue estabelecer uma coligação com os personagens muito maior do que no Brotherhood, sem falar que o drama, a atmosfera como um todo é mais bem trabalhado no Fullmetal Alchemist clássico. Só que a partir da terceira, quarta temporada, o Fullmetal Alchemist clássico fica todo cagado e o final é horrível. Mas aqui eu tô abordando as primeiras duas temporadas para vocês verem qual é a grande diferença entre os dois. Então aqui vocês podem perceber que não tem um que é melhor do que o outro. Em alguns pontos um é melhor e em alguns pontos o outro é melhor. Aí você coloca numa balança e você decide qual que você gosta mais ou qual que você vai assistir. Entenderam mais ou menos qual foi o significado desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, podem deixar nos comentários, claro que de maneira educada, até porque eu lembro que eu fiz um vídeo de Fullmetal Alchemist da primeira temporada uma vez e o pessoal reclamou que eu falei muito do Edward e que eu exaltei o Edward, sendo que eu tava falando da primeira temporada do clássico, que basicamente o Edward foi mais chamativo. O Roy Mustang, o Hughes e o Al foram infinitamente melhores na segunda temporada que o Edward, só que durante a parte 1 o Edward era melhor. E o pessoal começou a me xingar porque falaram que eu puxava muito o saco do Edward, sendo que eles não perceberam que aquilo é uma análise da primeira temporada. E numa análise da primeira temporada, o personagem Edward chama mais atenção, tanto pelo realismo, pela humanização do personagem, por tudo que ele passou junto com o Alphonse. Na segunda temporada, todo aquele drama do Alphonse fez com que todo mundo gostasse do Alphonse, até mais que com o Edward. Só que eu tô falando da primeira temporada, o pessoal começou a xingar, a mandar um monte de comentários. E, sinceramente, eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que quem assistiu aquele vídeo, pelo menos pare pra pensar que realmente não foi de uma maneira fanboy eu falar sobre o Edward. Eu geralmente analiso as coisas aqui de uma maneira bem fria e eu acho que basicamente os comentários, eles são muito mais pra fanboy deles do que pra mim. Basicamente, eles têm uma ligação tão grande com aqueles personagens que eles não podem ouvir uma opinião contrária, que eles começam a xingar e eles não analisam direito. E esse é o problema. Quando você começa a analisar pela emoção e não pela razão, você acaba fazendo uma salada e fazendo uma merda. Então, basicamente, foi isso que o pessoal fez nos comentários. Caso alguém que fez aqueles comentários naquele vídeo queira comentar de novo, pode comentar. Eu não vou excluir, eu não excluo comentários. Mas, da próxima vez, escreva de uma maneira não violenta. Senão, eu vou mandar você tomar no seu cu, basicamente. Então, obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau.